todos. Elevando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecemos pela apresentação que por hoje foi feita. Que possamos pôr esse conhecimento em prática em nosso dia a dia e a cada dia possamos nos aproximar do progresso moral e espiritual desejado por Deus a cada um de nós. Amém. Dividido em 3 subitens, diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados e diferente destinação da terra, causa das misérias terrenas, instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores, mundo de expiação e prova e mundo de regeneradores e progressão dos mundos. É um capítulo que eu gosto muito, por ele, acho que ampliar a nossa consciência diante do que é realmente o reino de Deus. E muitas das vezes a gente, quando fala reino de Deus, ou reino, a gente se prende numa questão material muito pequena. Quando, na verdade, o reino de Deus, a casa do Pai, é o universo, como fala no item 2 desse capítulo. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferece aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então quer dizer que o planeta Terra é uma morada de Deus. O reino de Deus é o universo imenso. É o espaço sideral, como muitos falam. São as galáxias. Para muitas pessoas fica difícil de entender tal definição, que o reino de Deus é o universo. A casa do Pai é o universo. Para muitos fica difícil isso. Então eu vou pegar um exemplo terra a terra. Quando somos criança, o nosso universo, o nosso espaço é a casa dos nossos pais. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Conforme vamos adquirindo conhecimento, conforme vamos sendo instruídos, educados por eles, nós vamos nos desenvolvendo. Devagarzinho vamos desenvolvendo, começamos a trabalhar, a conquistar bens nossos e até um novo lar. Quando conquistamos um novo lar fora do quintal dos nossos pais, ou até mesmo dentro, a gente vai conhecendo outro universo. Nós, nossos irmãos, cada um busca um caminho completamente diferente um do outro. Mas todos têm em comum seus pais. E de vez em quando se reúnem à casa principal, que é a casa dos pais. Só que quando reúnem, cada um traz um conhecimento que adquiriram daquele espaço diferente, onde não há mais o convívio de um com o outro no mesmo ambiente. Cada um traz um conhecimento diferente do lar que vem, do trabalho que vem, conhece outras pessoas e trazem para casa e amplia-se assim aquele lar dos nossos pais. Bom, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas assim é a Terra. Aqui habitam todos os espíritos afins, todos aqueles que estão vibrando na mesma condição moral e espiritual. Deus, ele pôs aqui espíritos que tivessem na mesma vibração de energia. Entendeu? A rua que você mora, o bairro em que você mora, a cidade que você mora, o estado, o país, o continente, o planeta,
está de acordo com a tua condição vibracional, espiritualmente falando. Você não está aqui à toa, eu não estou aqui à toa. Nós, nesse exato momento, estamos reunidos desta forma, não é à toa. Estamos aqui por uma necessidade de transformação moral e espiritual. Estamos aqui nesse compartilhamento de conhecimento. Entende? É assim no universo inteiro. Aqui na Terra habitam, como falamos, como o Evangelho segundo o Espiritismo fala, que os mundos que circulam o espaço infinito e oferece aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. O seu vizinho, ele é correspondente ao mesmo adiantamento que o seu, por mais que você tente ignorá-lo, por mais que você esteja insatisfeito, mas espiritualmente falando é isso. E nós estamos aqui convivendo um com os outros, onde uns têm mais conhecimento que outros, aonde aquele que tem menos conhecimento está aprendendo com aquele que tem mais conhecimento, e aquele que tem mais conhecimento está aprendendo com aquele que tem menos. Pois é assim que a gente burila as nossas más inclinações. Entende? E diferentes estados das almas, na erraticidade, quando Cristo, esse capítulo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, pega por base a passagem do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muita morada na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que eu vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Eu pego essa interpretação na seguinte condição. Conforme a doutrina espírita nos diz, nós vamos conquistando a morada do Pai, nós vamos conquistando o reino dele através do nosso aperfeiçoamento moral. E como seria esse aperfeiçoamento moral? Seria numa compreensão mais clara e pura da lei de amor ao próximo e de todas as leis divinas. Porque não adianta eu buscar o meu desenvolvimento espiritual, moral, falando que é na lei de amor ao próximo que eu me importo muito com o outro, sendo que a minha essência íntima, minha natureza íntima diz o contrário. Eu busco alguma coisa que tenha uma segunda intenção, se é que me entende. A lei de amor ao próximo ela tem que ser cumprida de forma pura. Onde espiritualmente falando, os bons espíritos possam observar aquilo sendo feito com a real sinceridade, não da boca para fora, não do vaso bonito por fora e por dentro vazio. Entende? E é assim que nós vamos nos aperfeiçoando e conquistando os mundos. E os diferentes estados da alma na erraticidade, como fala esse item 2, independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem se referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. A erraticidade nada mais é do que é o plano espiritual, mas aquele estado dos espíritos que dependem ainda do processo reencarnatório para o seu aperfeiçoamento. Entende? Nós, quando desencarnamos, vamos para a erraticidade. Muitas das vezes a gente fala dos espíritos na erraticidade. Então, assim, é o local onde absorvemos conhecimento para uma nova reencarnação. Mas esse local na erraticidade é proporcional, mais uma vez,
ao estado espiritual em que me encontro. Entende? Venturoso ou desgraçado. E o Evangelho continua, o Evangelho segundo o Espiritismo continua nesse item 2. Conforme se acha este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendentes claridade e de espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorso e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de sua afeição, pena sobre o gante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, flui delícias de uma felicidade de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscrita nem localizada. Então, quer dizer, até a questão íntima nossa é um estado do espírito. Às vezes a gente se encontra num estado. Você tem a definição do estado do espírito na erraticidade numa questão dos nossos sentimentos, do que pensamos, do que agimos, de como agimos, do que falamos. A gente é envolvido na lei de causas e efeito. A gente nós pagamos de diversas formas, quando encarnado ou desencarnado, enquanto estamos na carne, e podemos sanar essa dívida, ou podemos amenizar as consequências dessa dívida, devemos devemos minimizar o possível enquanto estamos na carne, porque depois que vamos para o plano espiritual, nos encontramos na erraticidade, a gente vai para locais que é muito proporcional ao que pensamos ou falamos, nos vícios que nos desenvolvemos, no mal que praticamos. O nosso juiz, que nossos irmãos evangélicos utilizam de outras metodologias, que eles aguardam a questão do juízo final, na verdade, é a sua consciência que te cobra. Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Ninguém está aqui de um processo automático, programado simplesmente para aquilo. Não. Todo mundo aqui tem o seu livre-arbítrio, seu direito de escolha. Por exemplo, no telefone você recebe uma cobrança de um mal, você recebe uma ligação de uma telemarketing, sei lá, e trata aquela pessoa de um mau modo, de um jeito ruim, completamente negativo. E desconta naquela pessoa um estresse, uma raiva que já tinha guardado em você. E aquela pessoa é revida da mesma forma. Você não pagou nada. Na verdade, você adquiriu uma dívida. Que você tinha o direito de escolha de fazer isso ou não. Mas você fez de modo completamente negativo. A partir desse momento que você toma uma atitude negativa feito essa, você se torna responsável por aquilo. E você tem que pagar por isso. Você às vezes paga nessa mesma encarnação ou encarnação futura. Muitas das vezes a gente é pego de surpresa pela ignorância das pessoas, sem ter noção se fizemos algo contra ela ou algo parecido. Quando na verdade a gente pode ter feito em existências anteriores ou até presente mesmo, mas que não lembra, ter agido da mesma forma. É assim que é Deus. Enquanto estamos na carne é mais fácil pagarmos, pois depois que saímos dela é bem complicado. Entende?
Então, isso tudo é o que afeta a nossa condição espiritual, como estamos do outro lado. Então, na erraticidade, enquanto alguns ainda estão presos na matéria, presos por esses sentimentos materialistas ainda, de raiva, de ódio, de vício, por essas questões, ficam aqui presos, ficam aqui aprisionados, mas por nós mesmos. Por culpa nossa, não é por culpa de Deus, não é por culpa do nosso mentor espiritual, que o nosso mentor está ali sempre nos auxiliando, sempre nos inspirando. Só que nosso orgulho, nosso ego, muitas das vezes nos deixa surdo diante dos conselhos dele. E olha que eles usam diversas ferramentas. Até pessoas desconhecidas vêm ao seu lado para te dar uma orientação. E você surdo, ignora. Muitas das vezes é assim que acontece conosco. É quando a gente quebra a cara que a gente vê, fomos avisados. Eu que não quis dar ouvido. E através disso tudo que a gente vai formando a nossa vibração espiritual. É com isso, por isso, que estamos aqui convivendo com pessoas semelhantes a nós, semelhantes ao nosso modo de viver. Está entendendo? Não é um modo de viver, não estou falando a mesma condição social, assim, não. Simplesmente isso não, mas é o modo de agir, de pensar, de falar. É um modo que a energia espiritual são semelhantes. É um engano quando se fala que os opostos se atraem errado. São semelhantes que se atraem. No seu ambiente de trabalho, na rua que você mora, com seus vizinhos, com seus parentes dentro de casa. O maior desafio dessas questões vibracional é a convivência dentro de casa. Porque você tem que conviver com aquela pessoa ali mesmo, naquele ambiente. E assim é o planeta Terra. Aqui é um hospital, aqui é um cárcere, podemos dizer assim, como é dito nas diferentes categorias de mundos habitados, onde há mundos que são inferiores da Terra, há mundos que são iguais à Terra em questões vibracionais, há mundos que são superiores à Terra. Entendeu? Mundos que são dominados pelas paixões, mundos que o bem prevalece o mal, mundo em que as questões de razão não tenha nem noção que exista. Muitas das vezes, quando pego essas diferentes categorias de mundos habitados, eu lembro da questão inicial do planeta Terra. O planeta Terra, como eu já falei diversas vezes, passou por várias fases. Ele já foi um planeta de gelo, planeta de fogo, planeta de gases, para chegar na estrutura que nós conhecemos hoje. E esse é um processo natural que ocorre até hoje. E vai ocorrer sempre. Estejamos aqui encarnados ou não. E a gente sofre as consequências dessa evolução material do planeta, desse ciclo natural dele. Só olhar os noticiários do dia a dia nos informa muito isso, entendeu? E nos primórdios assim, da Terra, vamos dizer assim, na época do Neandertal é na fase jurássica, aonde a razão, a inteligência em si não tinha um desenvolvimento, ali era uma questão material mais pesada. As paixões ali eram mais pregnadas, eram mais presas a gente. Muitos espíritos que aqui encarnavam tinham um instinto mais animalesco. E conforme foi seguindo o ciclo evolutivo da vida, de encarnação em encarnação, a gente foi adquirindo uma inteligência maior materialmente, junto à matéria, fomos nos desenvolvendo. Aí a gente foi achando a razão, no qual encontramos nesse estado que hoje nós estamos. Só que tem uma coisa, por mais que aqui dê a impressão de que o planeta Terra esteja lotado de gente, é engano nosso. Aqui não está toda a humanidade, como esse capítulo mesmo fala. Pelo contrário,
Aqui estão... Eu não tenho nem como mensurar, acho que não tem como mensurar essa quantidade de gente que aqui se tem. Por mais que a gente dê a impressão, eu já ouvi gente falar nessa questão de pandemia, é necessário vir essa pandemia porque a Terra está muito cheia. Ué, ele é Deus para saber se a Terra está cheia ou não. Ele nem conhece o plano espiritual, ele nem tem noção de quanta gente está no plano espiritual para esperando encarnar. Vaga tem, só que tudo obedece uma regra, entende? Continuando, diferentes categorias do mundo desabitado, do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferente uma das outras são as condições dos mundos, como eu falei anteriormente, quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que este últimos são ainda inferiores ao da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. É como eu falei, quando eu falei da origem da Terra, do desenvolvimento do planeta Terra, na época jurássica, aonde era quase nula a vida moral. Soberana eram as nossas paixões. Se a gente parar para ler os livros de história, todos eles dizem como era a humanidade durante tempos. E tem muita gente ainda que fala que a gente não evoluiu nada. Pelo contrário, evoluiu muito. Então, nós continuamos a evoluir. Tudo não passa de uma má impressão. Entende? E na medida que a gente vai evoluindo, nós vamos nos distanciando das questões materiais do planeta e vamos nos aproximando mais da vida espiritual. É um processo natural da vida. Por mais que muitos não acreditem ou não, um dia irão acreditar, porque por ser natural, entende? Por ser um propósito divino de Deus. Então a gente tem isso. E aqui, como ele fala, repito o que eu falei anteriormente, a gente falou de graus inferiores, parecido ou superiores da Terra, porque é esse distanciamento que a gente vai proporcionando conforme vamos evoluindo. Continuando no item 4, nos mundos intermédios mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da distinção que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como segue: mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações da alma humana, mundo de expiação e prova, onde domina o mal, mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas de luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria de mundos de expiação e provas. Razão, por aí, viver o homem a braços com tanta miséria. Esse capítulo, por isso que eu gosto desse capítulo. Além dele descrever o reino de Deus como num universo inteiro onde há contido planetas
galáxias, nessas galáxias é contido bilhões e trilhões de planetas, onde há trilhões de galáxias. O universo é muito amplo, onde Deus proporciona a cada um de nós a possibilidade de conhecer, de galgar cada mundo, de conhecer cada mundo. Mas isso depende muito de nós. É igual à escola. Tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona série hoje. Nós temos tudo isso. Todo esse grau, materialmente falando, todo esse grau vai ser alcançado. E que para passar de cada série depende muito de nós, do nosso esforço, dos nossos estudos, para podermos passar para a série seguinte. Só que muitas das vezes a gente repete de série. Muitas das vezes a gente repete a encarnação. Por que a gente repete? Por falta de disciplina nossa. Como Emmanuel falou para Chico Xavier, quando convidou ele para o trabalho mediúnico a ser feito, que estava incluído no planejamento encarnatório dele, ele falou que era necessário disciplina, disciplina e disciplina. Pois é por isso que nós não conseguimos nos distanciar ou galgar outros mundos, é por falta da disciplina, por falta da compreensão de termos de um para com o outro, da falta do respeito de termos de um para com o outro. E esse capítulo, o interessante dele é que ele descreve essa situação como a causa primária dos mal que nos encaramos, como a causa primária dos males que encaramos. Entendeu? A Terra é um planeta de provas e expiações. Porque aqui habitam pessoas, porque aqui ainda o mal ainda predomina muita gente. O mal ainda é presente em muitas pessoas. Ela é um planeta que está caminhando para um mundo de regeneração, onde o bem predomina um pouquinho mais o mal. Mas a gente não está livre de expiação nenhuma. Nós não estaríamos livres de desafio nenhum no mundo de regeneração, entende? Então, assim, as misérias que encontramos no nosso dia a dia, que a gente vê ao olhar para o lado, é isso que descreve a condição espiritual. São os habitantes do planeta Terra que descrevem a condição espiritual deste mundo. Entende? E ele exemplifica que há mundos melhores, mundos de regeneração, mundos celestes. Isso tudo é uma estrada a ser caminhada por todos nós. Entende? Bom, continuando. No item 5. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a eles presos indefinidamente, nem neles atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam um grau de adiantamentos que esse mundo comporta, passa para outro mais adiantado, e assim por diante, até que chegue ao estado de espíritos puros. O exemplo que eu dei da série escolar é exatamente isso. A gente não passa de série enquanto a gente não buscar nos aperfeiçoarmos em tal matéria. Entendeu? A gente não é preso a elas. Nós não estamos presos no planeta Terra. E o nosso progresso espiritual não é feito todo aqui. Não. O planeta Terra, ele tem um limite vibracional, ele tem um limite que comporta vibração, um limite de uma energia, tem um patamar de energia espiritual que comporta esse mundo. E quando a gente adquire um aperfeiçoamento que não é mais, que muda a nossa energia, que deixa a nossa energia completamente diferente com o que a Terra comporta, a gente muda de mundos. Entende? A gente faz isso. A gente muda de mundos. Ah, tem gente que pode perguntar assim, então vem cá, se uma pessoa é ruim, quer dizer que ela não retroga, ou ela não volta, ela não... Não,
primeira coisa, uma das coisas que os próprios, através dos ensinos dos espíritos, nos livros dos espíritos, em todo o Pentateuco espírita fala, a gente não retrograda, não volta atrás. Nunca, jamais. A questão de que a gente cometeu várias maldades e a nossa energia não comporta mais aqui na Terra, a gente tem que ir para um mundo que comporta, não quer dizer que a gente vai para um mundo inferior. A nossa energia, jamais. A gente vai para um mundo que comporta essa energia devido a essas questões ruins que praticamos. E quando a gente vai para aquele mundo, a gente leva conhecimentos, a gente leva tudo, uma bagagem de conhecimento que a gente adquiriu na Terra para aquele mundo para ajudar ele a impulsionar para a evolução dele. Foi assim com o planeta Terra. É assim com diversos mundos. Entende? A gente ajuda na evolução sempre do outro. E a Terra, ela tem um limite. E quando a gente encontra esse limite, a gente muda o planeta. A gente vai para um mundo mais elevado, entende? Vai galgando outros mundos, vai conhecendo outros mundos. É igual a questão do assim, eu acho incrível quando, desculpa que mexer muito no celular, mas eu acho incrível quando o momento que a gente está. Chico Xavier falou do momento em que iríamos de novo à Lua, montarmos uma certa... que a Lua seria como se fosse uma como eu vou falar? Quando você pega um navio e passa de um país para o outro, você tem que passar pela alfândega. E quando você vai para um país de avião, você utilizou o aeroporto para isso. No aeroporto, na entrada daquele país, você é questionado por várias coisas, entendeu? Porque a segurança daquele país quer saber quem você é, o que você veio fazer aqui. E a Lua vai fazer esse papel. Ele fala que lá na Lua vai ser como se fosse a alfândega do planeta Terra, entendeu? Para que outros visitantes venham à Terra, vão passar pela Lua, mas os terráqueos vão saber quem está passando, quem está vindo para a Terra ou não, através da Lua. E a gente está num momento assim, por exemplo, a gente quer colonizar Marte, mas as coisas não são tão assim, não é tão fácil assim. A gente vai conhecer Marte, sim, quando atingirmos o aprimoramento adequado. Aí Deus vai nos conceder a oportunidade de conhecermos Marte. E a gente está aí trabalhando para alcançar esse objetivo. E vamos, porque é assim a lei de Deus. Tá entendendo? A gente, espiritualmente, isso falando na parte material, espiritualmente falando, quando a gente alcança um nível espiritual que a Terra não suporta mais, a gente vai conhecer outros mundos, de uma forma completamente diferente que a gente conheceu quando estava na carne, entende? Vai conhecer Marte, Plutão, Saturno, diversos outros. E ele continua, quando em um mundo eles alcançam um grau de adiantamento que esse mundo comporta, passa para outro mais adiantado, e assim por diante até chegar ao estado de espírito puro. Não, são outras tantas estações em cada uma das quais se lhe deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderes a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, a serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se vem impedido de voltar quando se obstinaram no mal. Viu o exemplo que eu dei anteriormente? A gente não é de retroagir, jamais. Mas a gente vai para o mundo mais infeliz, que é proporcional a essa condição negativa que a gente formou devido aos nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos vícios, entende? E quando a gente vai para esse mundo mais infeliz do que a própria Terra,
a gente leva essa bagagem de conhecimento que a gente conquistou aqui, que para eles se tornam de grande utilidade para um progresso. Vamos botar um exemplo, vou botar um exemplo, tentar botar mais um terra a terra na seguinte condição. A terra no início que ela estava. Quando o homem descobriu esse exemplo me lembra o seguinte, vamos imaginar o seguinte, de novamente a terra, lá naquele início, quando o homem descobriu o fogo. Na pré-história, antes de descobrir o fogo, ninguém tinha a noção de como era o fogo, como surgiu o fogo. Foi necessário encarnar espíritos da condição daqueles irmãos para despertar esse conhecimento neles. E assim foi com o desenvolvimento de várias ciências. Entendeu? Esse exemplo de como ele falou aqui no final, do outros ainda mais infelizes do que a que se vem impedido de voltar quando se obstinarem no mal, quer dizer, dos espíritos, cadê? São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhe deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascender a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado. Quer dizer, acaba sendo um castigo nós permanecermos aqui, por exemplo. Mas, como falei mais uma vez, é responsabilidade nossa. Não é culpa de Deus, não é culpa do nosso mentor espiritual, o Espírito Protetor. É totalmente nossa. Aí ele, continuando, é-lhes uma recompensa ascenderem ao mundo de ordem mais elevadas, como é um castigo prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados quer dizer, para outros mundos mais infelizes do que aquele que se vê impedido de voltar quando se obstinar ao mal. Quer dizer, quando a gente se destinou ao mal, a gente vai para um mundo feito esse do exemplo que eu estou dando. Foi assim que aconteceu com o planeta Terra, como eu falei há pouco. Veio o espírito naquela condição dos espíritos que aqui se encontravam, no planeta Terra, entende? Veio o espírito naquela condição que a Terra estava. E desenvolveu o fogo, desenvolveu toda a inteligência nossa para chegarmos como estamos aqui hoje. Ele, naturalmente, o espírito que vieram reencarnar nessa condição, naturalmente evoluiu, foi evoluindo. Hoje expressa mais a razão, expressa mais a inteligência dele de uma forma melhor do que ele fazia antes. Entendeu? Bom, continuando, destinação da terra, causa das misérias humanas. Muitos se admiram de que a terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí conclui que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Essa parte do item 6, já muitas moradas na casa do meu pai, me fez relembrar de uma certa preocupação de uma vez eu ouvi um noticiário, uma certa preocupação que causou em mim quando criança. Eu me preocupava um tanto quanto com os anos de 2050, que alguns cientistas falavam que 2050 seria o ápice da humanidade, onde teria muita gente, a Terra estaria saturada, não teria alimento para ninguém, entende? Teria muita gente vivendo na Terra. E aquilo me espantou. Cara, como é que a Terra vai ficar saturada de pessoas conforme vem nascendo gente, vai morrendo? Como é que ela vai ficar cheia de gente, não vai ter alimento para gente? Aí lembra, agora veio na cabeça aquela passagem de Mateus, observar os pássaros no céu.
e os lírios no campo. Que Deus, ele toma conta de todo mundo. Ele tem ciência de cada filho dele, ele sabe quem é cada filho dele e que há uma organização espiritual perfeita em volta da vida material. A gente tem uma ideia completamente errada sobre a quantidade de habitantes que existem no planeta. Há muitos espíritos esperando a oportunidade de encarnar, de reencarnar, de poder unir um laço que foi rompido em existências anteriores. Há espíritos de outros mundos que vão reencarnar aqui na Terra, obedecendo essa lei de condição, dessa lei de vibracional do planeta. Está entendendo? Não é nada de forma irregular, irresponsável, nada disso. A lei de Deus é perfeita. Imperfeita é a lei do homem. Eu ouvia no movimento espírita, quando mais novo, que aqui é a cópia imperfeita da vida espiritual. A gente caminha para encontrar essa perfeição. A Terra será um dia de espíritos perfeitos, que aqui só habitarão espíritos perfeitos. Enquanto isso não era o mundo de provas e expiação. E essa visão pequenina sobre a quantidade de gente aqui encarnado não se compara à imensidão de gente que tem para vir para cá. E continuando, deve-se considerar de que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam as inúmeras orbes do universo. Essa parte aqui, com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo, que povoam inúmeros planetas do universo. Seguindo essa regra vibracional, aqui na Terra habitam pessoas, seres que vieram de outro mundo. Aqui estão encarnados, e até desencarnado mesmo, seres de outro mundo, que segue mais uma vez essa condição vibracional do planeta. Lembra do exemplo que eu falei há pouco instante? Se eu agir, minha vibração é completamente negativa devido às minhas atitudes negativas, fiz o mal, e onde eu terei por ir para um mundo mais infeliz do que eu estou, não quer dizer que eu eu voltei. Desculpa. Não quer dizer que eu voltei no processo evolutivo. Não. Pelo contrário. O meu conhecimento adquirido vai servir de evolução para muitas pessoas que precisam em outro mundo que suporta aquela condição negativa que eu adquiri. Entende? Agora, a partir do momento que eu adquiri uma vibração positiva, envolvida no amor, na lei de amor ao próximo, que está incluso na lei divina, eu vou galgar um mundo mais evoluído que a Terra, entende? Então aqui na Terra não está toda a humanidade, só está uma pequena fração, que para mim essa pequena fração deve ser a minúscula de todas, como se fosse uma gota no mar. Tá entendendo? Eu imagino isso. Aqui não está toda a humanidade. Então, com esse conhecimento, eu gosto desse capítulo porque ele me aliviou essas dúvidas em relação a 2050. Que a Terra estaria saturada, não teria alimento para ninguém. Não. Bom, com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos. Entendeu? Por exemplo, Saturno, eu acho que cabe 1000 vezes a Terra dentro de Saturno.
Acho que é mais ou menos isso. Eu vou botar um vídeo no final que vocês vão ver uma coisa parecida com isso que eu estou falando. O que é? Ora, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Em face da população total de Saturno, em face da população total de Urano, até de Marte, seja o que for. O que é a Terra diante disso? Planetas maiores que o planeta Terra? Não é nada. É como eu falei, eu imagino uma gota no meio do mar. Que não vai significar nada, né? Entenderam? Muito menos do que uma aldeia em confronto com um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. A condição da terra vai proporcional à natureza dos seres que lá habitam. Se aqui são seres que são levados muito pelas paixões, que deixam ser dominados pelo mal, mais pelo mal do que pelo bem, é como eles falaram, bem triste coisa é. A espécie humana, bem triste coisa é. Entende? Item 7. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem o julgasse pela população de seus quarteirões mais íntimos e sórdidos. No hospital ninguém vê senão doentes estropiados. Numa penitenciária vê-se reunido todas as torpezas. Vê-se reunido todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figura-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e a ela simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam ao gozo, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se pode ter por lugar de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontram todas no hospital ou nas prisões. Também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que que dos hospitais saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram sua pena, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Aí ele fala que a gente só consegue sair da terra com a lei de evolução. A partir do momento que a gente busca o progresso moral, espiritual, envolto na lei do amor, na lei divina de amor ao próximo, aonde a gente consiga compreender a nós mesmos. Quando eu já disse diversas vezes, em outros vídeos, e até mesmo na Maria Madalena, eu falei várias vezes que o sentido da palavra amar o próximo como a si mesmo, que primeiramente para podermos amar o outro, compreender o outro, entender as dores do outro, teremos que primeiro entender a nós mesmos. Porque o maior inimigo que se tem somos nós mesmos. Se as coisas dão errado na nossa vida, a culpa é nossa. Se encontramos em aflições constantes, ansiedade, a culpa é nossa. A gente busca auxílios externos, como remédios, como a medicina, mas muitas das vezes a culpa se origina da gente. Eu acho que foi no meu campo familiar, eu tenho uma tia que reclamava, acho que de pedra nos rins. Uma vez eu ouvi uma história feita essa, sempre surgia pedra nos rins. E o médico falou para ela: você guarda algum sentimento negativo por alguém? Raiva, ódio?
Eu não sei o que ela falou, acho que ela afirmou que sim, de um modo bem acanhado. Então os remédios não vai adiantar, não irão adiantar. Porque a partir do momento que você não trabalhar essa raiva, esse ódio, essas pedras sempre vão aparecer em você. Porque, primeiramente, novamente, a condição vibratória é uma condição espiritual. Ela provém dos nossos pensamentos. Nós somos espíritos. Nós somos almas, espíritos encarnados. Nós não somos seres materiais, somos seres espirituais. Nós levamos os nossos sentimentos, daqui levamos as nossas lembranças, boas ou ruins. Isso depende muito das nossas escolhas. E lembranças ruins, sentimentos ruins, provocam uma concentração de energia no corpo espiritual que reflete no corpo físico. Eu já ouvi dizer que tem livros no meio da literatura espírita que fala sobre as doenças do corpo físico, que nada mais nada menos se origina do corpo espiritual, que se origina dos nossos sentimentos. E a partir do momento que temos a consciência de que somos espíritos aqui encarnados, que estamos aqui para evoluir, que essa evolução depende muito de entendermos a nós mesmos. Quando temos essa consciência de que somos espíritos encarnados, as coisas mudam de condição. A partir do momento que você quer realmente se livrar deste pensamento negativo, dessa energia negativa que te atrapalha, que te mantém nessa condição que você se encontra neste exato momento que você está assistindo esse vídeo, a partir do momento que você querer mudar, que até o próprio Kardec falou, por que a gente não consegue mudar as nossas condições morais? Vem do querer, vem da força de vontade da gente. A partir do momento que a gente queira mudar e tenha consciência de que somos espíritos encarnados, tudo à nossa volta vai melhorar. Vamos enxergar, vamos ter uma visão, como os Thundercats diziam, vamos ter uma visão além do alcance. E compreenderemos melhor as condições em que nos encontramos. As condições políticas, as condições sociais, as condições relacionadas aos assuntos polêmicos da atualidade. O reino de Deus é o universo. O universo onde é integrados os mundos. O universo onde é integradas as galáxias, que ele nos proporciona para que possamos conhecer a partir do nosso esforço de transformação moral, integrado à lei de amor maior. O Cristo vem nos avisando isso há mais de 2020 anos atrás. Entende? Ele nos enviou o Consolador prometido, que é essa doutrina maravilhosa, que nos consola diante de dores muito grandes. Essa incompreensão do que somos realmente faz com que nos tornemos mais egoístas, mais orgulhoso, mais vaidoso, mais viciado em certas paixões que nos deixam enraizar aqui na Terra. A partir do momento que compreendemos o que somos, o nosso processo evolutivo se torna mais rápido. E deixamos de deixar raízes negativas aqui. E passamos a ajudar o mundo a mudar. É como falam, muda que o mundo muda com a gente. A gente encontra uma condição política presente muito confusa. A gente encontra as dores de nossos irmãos constantemente, que nos incomodam.
Diante dessa pandemia, cada um tem a consciência do que fazer. Aqueles que têm consciência do que é certo, faça o que é certo. Se o outro do lado não está fazendo, o problema é dele. Cada um é responsável pelo que se faz. Todos nós somos envolvidos numa lei, estamos envolvidos numa lei de causas e efeitos. Cada um vai responder pelo que tem que ser respondido. E não pode reclamar da condição que se encontra. Entende? É isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, tenta nos dizer. Busca nos dizer. Mas só quem tem olhos de ver e ouvir que consegue buscar essa tal transformação. Entende, meus irmãos? Bom, esse é o estudo que ficou de ser apresentado por hoje, que eu decidi apresentar por hoje desta forma. Eu agradeço a todos por estar aqui reunidos. E devemos sempre, uma coisa que eu vejo que a doutrina espírita, eu acho que a maioria das religiões tem, Kardec, uma vez, num dos livros, tem escrito que a religião ela é boa quando ela realmente transforma um homem num homem de bem. Essa é a função das religiões. A partir do momento que ela não consegue nos moldar, nos levar uma consciência, na verdade não é ela que nos molda, somos nós. Ela nos dá o conhecimento. Agora, o que vamos fazer deste conhecimento depende muito de nossas atitudes. Depende muito de nossa consciência, de nossa força de vontade. Entende? E a doutrina espírita, eu vejo ela como sendo uma religião que deve ser levada ao nosso íntimo, o nosso interior. Eu vejo muito isso. Há situações em nosso dia a dia que precisamos pô-la, a doutrina espírita, presente nesses momentos do nosso dia a dia. Mas não é como uma forma beata, mas é buscando compreender a condição realmente. Buscando compreender nossos sentimentos, fazer uma autoanálise nossa, como Santo Agostinho fala, ensina na questão 919, que para mim, do Livro dos Espíritos, é a melhor questão que se tem para a condição que nos encontramos. A condição vibracional que nos encontramos, para mim, a melhor pergunta que se tem, a melhor resposta que se tem é a 919 do Livro dos Espíritos. Depois dê uma olhada, pois ali o Santo Agostinho nos ensina como devemos fazer uma autoanálise no fim do nosso dia a dia. Mas não é numa questão de boca para fora. Não. Numa questão sincera, íntima, interna. A gente tem que enraizar os ensinamentos da doutrina espírita no nosso íntimo, levar até o subconsciente, se for possível. Eu não falo isso da boca para fora, não. Eu falo isso de uma compreensão que eu venho tendo a cada leitura que eu faço da doutrina espírita. Às vezes eu achava que seria meio cansativo a gente refazer o livro, a leitura dos Pentateuco, a leitura dos livros auxiliares, que é o de André Luiz, Leon Denis e outros autores espirituais que a doutrina espírita nos proporciona. Mas a releitura é sempre necessária, porque sempre um ponto de vista. É como se a doutrina espírita realmente é uma chave para diversas portas íntimas que tem dentro de nós. Ela abre cada porta. A cada nova leitura que a gente faz, ela abre uma porta diferente. Entende, meus irmãos? A doutrina espírita nos ensina ao máximo sobre nossos sentimentos. Eu tenho uma experiência, todos nós temos diversas experiências. Na minha casa, o meu maior exemplo são meus pais.
E minha mãe hoje é o maior de todos. Ela tem um exemplo de força incrível que ela pegou, que foi alimentado pela doutrina espírita de uma forma incrível. E é isso que a gente deve fazer, trabalhar intimamente a doutrina espírita, entender nossos sentimentos, para que possamos entender a condição do outro. Tem uma coisa que eu falo também aqui, muito aqui em casa, que hoje na condição de casado, eu entendo o que meu pai passava. Mas eu não estou falando de um modo negativo, eu falo num campo completo da vida. Eu entendo hoje uma questão de sentimento que ele tinha. Porque hoje eu tenho um conhecimento, adquiri um conhecimento que me fez entender a mim mesmo. Aí eu comecei a compreender certas dores que ele passava, certo sentimento que ele passava, certas experiências que ele passava. E hoje eu entendi que a doutrina espírita tem que ser levada nesse modo mais íntimo, mais consciente e mais amorosa. Não é de forma superficial, como eu vejo muitos fazendo, como eu fazia há muito tempo. A doutrina espírita não é para ser feita de um estudo superficial. Pelo contrário, de um estudo profundo. Não é para ser levado uma questão que te faça remeter a alguém, remeter a lembrança a alguém. Nossa, esse capítulo cairia muito bem para tal pessoa. Não. Se foi apresentado para você, é para você. Esqueça um pouquinho do outro nessa condição. Entende? E esse capítulo, antes da instrução dos Espíritos, nos mostra isso. Que a Terra é um mundo de provas e expiação, em que a condição espiritual dela é formada pelos habitantes que nela estão encarnados. O modo de pensar, o modo de agir, o modo de lidar um com o outro é o que forma essa condição espiritual. Eu acho que a gente chega num momento em que devemos refletir o que queremos para esse mundo. Diante da situação atual que nos encontramos, que é um momento de muita reflexão para cada um de nós, que para mim é um momento que a gente deve pensar muito sobre as atitudes egoístas que vínhamos tendo durante muitos anos e que foi necessário um basta para que todo mundo parasse. Mesmo que a gente observe na rua e continua essa movimentação negativa, você tem conhecimento. Então faça o que é certo com esse conhecimento. Tenha consciência de quem você realmente é. Assuma o teu papel responsável na estrada evolutiva da vida. Tá bom, meus irmãos? Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja com todos nesse momento especial. Elevando o pensamento a Deus e a Jesus, pedimos aos bons espíritos que nos inspirem neste momento de estudo, para mais um aprendizado, para que possamos pôr em prática todo o conhecimento que vamos adquirir nessa apresentação de hoje. Obrigado, Deus. Obrigado, bons espíritos. Pedimos permissão para darmos por iniciado a palestra de hoje. Amém.